Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é dia 21 de maio, quarta-feira, estamos na quinta semana da Páscoa. Os primeiros cristãos nos ensinam que o melhor caminho para enfrentar e resolver questões comunitárias ou doutrinárias é o diálogo. Movido pelo Espírito Santo, a comunidade reunida encontrará a solução adequada para crescer e produzir frutos salutares. Antífona: vosso louvor é transbordante em minha boca. A alegria cantará sobre meus lábios. Aleluia! Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e evoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, a fim de que jamais se desviem da luz da vossa verdade aqueles que libertastes das trevas da incredulidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos da Antioquia, dizendo: vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Que alegria quando ouvi que me disseram:
vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ficai em mim e eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanece há de dar muito fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que me dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porém, sem mim, nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na sinodalidade é dimensão constitutiva da Igreja. Perante os conflitos, busca-se um acordo. A vida cristã requer um permanecer recíproco no Senhor. Nós necessitamos do Senhor e Ele conta conosco para testemunhar seu Evangelho. Para ter a seiva vital, necessitamos estar em Jesus, que nos dá consistência para o testemunho. Estar em Jesus, isso é o que a palavra de Jesus nos fala hoje no Evangelho de João. Permanecei em mim. Como permanecer em Jesus? Nesses tempos em que a vida nos oferece tantas coisas, em que o mundo nos oferece tantas novidades e muitas novidades boas, mas também que podem ser utilizadas fora do contexto do que Jesus pede para as nossas vidas. É preciso nos podarmos,
ou nos deixarmos ser podados pelas mãos do agricultor. É preciso ser dócil ao Espírito Santo, ouvir o que o Senhor nos fala e nos deixar transformar. É preciso, senhores, é preciso, irmãos, que cada um de nós possamos ouvir a palavra e, através da palavra, deixar que o nosso espírito se molde para verdadeiramente permanecer em Cristo. Aquilo que não for de Cristo não nos serve. É uma luta. É uma grande luta. É se deixar ser podado. E para isso precisamos ser dócil ao Espírito Santo, que nos fala todos os dias, todos os minutos das nossas vidas, como devemos agir nas mais diversas situações. Então vamos juntos pedir a presença do Espírito Santo em nossas vidas e também pedir que possamos ter essa docilidade de saber ouvir e, ouvindo, saber praticar e vivenciar esta estadia em Cristo Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.